Roger, você tem desfalques para esse jogo contra a equipe do Figueirense amanhã. Eu queria entender como você pretende colocar esses jogadores que vão substituir os desfalques no mesmo ritmo e na mesma ideia de futebol que você vem aplicando no time do Grêmio. E você acredita que esses jogadores, por estarem um pouco mais descansados, podem revigorar um pouco o time do Grêmio, que nos últimos jogos pareceu realmente, em alguns momentos, um pouco cansado? Em primeiro lugar, é importante que eu diga que eu não tenho desfalque, eu tenho ausências. E a oportunidade ela é dada para os jogadores que não vêm com mais frequência jogando. Mas eu tenho, sem sombra de dúvida nenhuma, muita confiança na capacidade em substituir essas ausências que nós teremos no jogo contra o Figueirense. Até porque um Campeonato Brasileiro longo, não se imagina que todos os jogadores vão jogar todas as partidas e você precisa ter um grupo com qualidade e com um número de jogadores adequado para cumprir essa rotina. E o mesmo treinamento que é feito para aqueles que vão para o jogo é feito para os outros da mesma forma, justamente para que quando desses momentos, desses períodos, possa ter na mecânica de jogo uma alteração mínima, que eu acho e acredito que vai acontecer, porque todos vivem o mesmo dia a dia e em alguns momentos, e principalmente nesses últimos 15 dias, eu tive pouco contato de campo com os titulares. Tenho certeza que vocês viram que eu trabalhei muito com o pessoal que vai para o banco e com o restante do grupo. Então é o mesmo tipo de atividade, e a oportunidade desses profissionais nos mostrar que podem individualmente e coletivamente nos ajudar nessa sequência, substituindo as ausências. Pois é, Roger, eu quero tocar no assunto entrosamento. Claro que são jogadores de qualidade e você no dia a dia trabalha com eles, só que quando um ou dois jogadores acabam saindo, é mais fácil, creio eu, manter o entrosamento. Agora, com 5 ausências, como é que faz para equilibrar o time? Você teme que nos primeiros momentos o time fique um pouco desencontrado e talvez por isso que redobre a atenção contra o Figueirense, ou você acha que mesmo com 5 alterações o time pode manter o equilíbrio desde o início? Não, por vezes as movimentações, a estrutura tática, ela possa sofrer um prejuízo quando você tem, por exemplo, numa linha defensiva, você tem 3 desfalques. Se não me engano, no jogo contra o Avaí, nós tivemos a nossa primeira linha defensiva com os 2 laterais, pelo menos, que não vinham jogando habitualmente. Aí sim pode haver um pouco de desequilíbrio pelo sincronismo do movimento tático do jogo, mas quando se tem, nós teremos uma ausência no sistema defensivo, que entra em substituição o Bressan, uma ausência no meio, no meio ofensivo, que o Douglas, em substituição o Max. Então, quando é em setores diferentes, eu acredito que a perda ela é menor. E, como eu disse na questão anterior, eu acredito muito na questão do treinamento, como é feito da mesma forma para todos, para minimizar justamente essas questões. Roger, a briga do Grêmio no Campeonato Brasileiro lá em cima na tabela de classificação. O Figueirense não está na mesma situação do Grêmio. Dá para minimizar, então, o número de desfalques? Você até disse que não são desfalques, mas essas ausências pelo adversário, que bom que é o Figueirense? Não, hipótese alguma. O Figueirense vem numa campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. Desclassificou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Vem de vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Tem um comando novo, e todo mundo sabe o que gera a chegada de um comandante novo. O René foi meu treinador no Fluminense, então eu conheço muito bem a sua capacidade. E tem um time organizado e muito rápido nas suas transições. Então, de forma alguma, a gente entende que vai haver algum tipo de facilidade por conta disso. Pelo contrário, a gente sabe que vai ser um jogo duro.
né? Mas também sabemos que nós precisamos recuperar os pontos que nós deixamos em casa nessa última rodada, né? E aumentar o nosso percentual, né, de ganho jogado fora dos nossos domínios, né? Hoje a gente tem o 5º melhor aproveitamento, né, jogando fora de casa, né? Para que a gente consiga se manter ali na frente, nós precisamos aumentar, né? Claro que nós não vamos conseguir ter o mesmo aproveitamento que jogando dentro dos nossos domínios, mas para que nós consigamos nos manter na frente, precisamos tirar ponto fora. Aqui, Roger, aqui. Queria fugir um pouco desse assunto do jogo de amanhã. O Grêmio já sabe seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. O Grêmio vai enfrentar o Fluminense. É vantagem, muito se fala, tem essa dúvida, ó. Tem treinadores que acham que é vantagem decidir o segundo jogo em casa, tem gente que acha que é vantagem sair jogando a primeira em casa. Na tua opinião, como é que tu vê essa situação? Não, para mim depende muito do primeiro jogo, né, de como o primeiro jogo ele é administrado, né, e se tu constrói uma vantagem significativa, é importante no primeiro jogo, porque como jogador, né, eu decidi dentro e fora de casa nas mais variadas fases da competição, né, e a experiência que eu tenho como jogador me diz que o primeiro jogo ele é muito importante. Claro que decidir diante do nosso torcedor tem um peso a mais, mas também tem uma responsabilidade a mais, dependendo do primeiro jogo. Então, nós conhecemos o nosso adversário, né, um adversário que eu também tenho uma trajetória ligada a ele. E eu fui campeão uma vez da edição da Copa do Brasil em 2007 pelo Fluminense. Então, vai ser uma disputa difícil, né, mas que eu acredito, né, e tenho a convicção de que a gente está preparado para passar. Ô Roger, eu gostaria também que você pudesse falar da mecânica de jogo com o Bobô e o que você espera dele agora também em relação aos dois últimos jogos que ele foi titular, e completando aí, você citou o seu título na Copa do Brasil, também fez gol no Orlando Scarpelli, né, que é o palco do jogo de amanhã. Um bonito gol, né? Não, eu tenho, às vezes que a gente já foi abordado esse assunto, né? Às vezes quando o Luan esteve fora por ausência de lesão ou cartão, não me recordo, e o Bobô entrou e a gente não teve o mesmo rendimento naquelas duas circunstâncias, não me recordo, se eu me recordo bem. E eu disse no período que muito mais pela partida, pela dificuldade do jogo, do que pela ausência do Luan, nós tivemos problemas naqueles jogos. É claro que muda um pouco a dinâmica do jogo, né? O Bobô é um jogador que joga mais próximo da área, mas ele também tem a capacidade de ocupar esses espaços e permitir que a gente consiga criar e organizar as nossas ações ofensivas com bastante gente perto da bola, né, com o Bobô inserido dentro desse contexto, né? O que eu peço e pedir para ele é justamente para que ele não fique única exclusivamente prendendo um zagueiro para facilitar o nosso jogo e para que ele também flutue um pouco mais no campo pela facilidade que ele tem. É um jogador que é de área, mas tem técnica para fazer isso também. E que, na verdade, a construção do nosso jogo ela muda sensivelmente apenas no terço final do campo. Que a gente sabe que se dentro das nossas organizações ofensivas, quando a gente chega no terço final do campo, vocês devem ter percebido, os nossos cruzamentos, invariavelmente, eles não são altos. Eles são ou rápidos na frente do goleiro, quando a gente consegue chegar antes da primeira linha, ou se a primeira linha adversária consegue chegar muito rápido, né, a gente tem a possibilidade, né, de marca do pênalti para trás. Então a gente muda um pouco, acrescenta melhor, né, um cruzamento de média altura, né, para que o Bobô, que tenha a capacidade, né, do cabeceio também, possa utilizá-lo. Roger, eu gostaria, por favor, que tu avaliasse a entrada do Maxi Rodrigues no time e o que tu espera dele nesse jogo contra o Figueirense. Eu espero que ele jogue muito bem. Espero que ele possa fazer o seu jogo e colaborar coletivamente com o resultado a nosso favor da partida. É um jogador que
volta para o Grêmio depois de 2 experiências fora, volta mais maduro e para a gente é um jogador importante, mas a oportunidade está sendo dada. Eu preciso uma resposta daqueles que entram em substituição às ausências que eu tenho, até mesmo para que eu tenha confiança de repetir e para que os resultados aconteçam. Então, oportunizando a chance pro Max, pro Bobô, pro Bressan, pro Thiago de novo ter uma sequência, eu vou ter a confirmação de que efetivamente o nosso grupo, como todos nós imaginamos, foi muito bem pensado para que a gente conseguisse fazer um grande campeonato brasileiro. Roger, tu teve lá em 2007 com o Fluminense, acabou calando a torcida do Figueirense, e agora voltando como treinador, o que dá para dizer da pressão da torcida, do envolvimento do torcedor, a proximidade do torcedor com o gramado, e até mesmo o gramado, essas relações extra-campo, assim, com relação a esse jogo de amanhã? Muitas vezes, não só em 2007, eu joguei lá no Orlando Scarpelli. E é um estádio que a torcida fica muito próxima. Às vezes que eu estive lá, sempre teve um número grande de torcedores apoiando e incentivando o Figueirense. A gente sabe que é uma torcida apaixonada e que empurra o time. Por isso, o aproveitamento, na maioria das vezes, jogando dentro do seu estádio, é bom. O que a gente também sabe é que se a gente conseguir jogar bem, neutralizar e se precaver e conseguir impedir as principais características do jogo do nosso adversário, nós também podemos tirar proveito dessa situação. E esse é o nosso intuito. Nós queremos muito recuperar esses pontos que nós deixamos em casa. E o Figueirense é o nosso próximo adversário. Nós temos que ter a humildade de saber marcar bem, impedir os avanços dos principais jogadores velozes, decisivos do nosso adversário, mas construir o nosso jogo para tentar vencer. Roger, nesses treinamentos que tu deste bastante atenção aos reservas, a gente vê muitas vezes jogadores vindo do grupo de transição para compor o elenco e para trabalhar com o principal. Qual a importância do grupo de transição para ti? E tu acha que isso pode até remotivar jogadores que retornaram de empréstimo e que pareciam não ter grande perspectiva no Grêmio? Esse time de transição e esses trabalhos podem servir como uma chance para esse tipo de jogador? Para mim tem sido, tenho falado constantemente com o Rui, com o Dr. César, com o presidente, a respeito disso. Para mim está sendo fantástico. Por quê? Porque à medida que eu tenho um grupo de transição, era para mim um degrau que ainda faltava na formação dos jogadores, porque com 19, 20 anos eles estão na fase final de formação. E o jogador ele não passou a adquirir a maturidade mais cedo. O que fez com que os clubes promovessem os jogadores profissionais foi a mudança da lei. Então, os clubes hoje promovem os jogadores muito cedo. Eles já estão em fase de formação. Então, ter uma transição e, acima de tudo, tê-la muito próximo da gente, ou seja, ao lado, surtiram 2 ou 3 principais elementos que a gente pode apontar. O primeiro, desses jogadores que vinham de empréstimo, e que você não pode inchar um grupo, trabalhar com 40 jogadores, dar a dignidade e uma oportunidade para esses jogadores poderem ainda, jogando e competindo uma competição oficial, poderem mostrar que podem ser úteis para o clube. Dar a continuidade da formação, agora sim, em níveis competitivos, novamente numa competição oficial, diferente de você ter, por exemplo, um jogador que ele é promovido por mérito, por sua capacidade, e por vezes ele passa 6 meses num período, uma janela de formação muito importante, por vezes fazendo treino físico, participando de alguns momentos apenas do treinamento. Para mim, do meu ponto de vista, isso é um desserviço. E a gente poder ter dentro do meu grupo alguns jogadores que eu sei que daqui a pouco mais, como é o caso de hoje, desse momento que eu vou
ter que utilizá-los em função do grande número de jogos, eu oportunizar para que aqueles jogadores, novamente, em competição oficial, adquiram um nível de jogo competitivo, né, que é diferente do meu treinamento diário. Né, porque tudo eu consigo simular no meu treinamento as questões táticas, técnicas e físicas. Tem um elemento que é muito difícil de você conseguir repetir e replicar no meu dia a dia, que é a questão emocional, a pressão de você estar jogando. Isso só no jogo. Então, preparar o jogador em todas essas variáveis, para mim é importante. A transição está sendo fundamental para isso. Né? Sempre quando eu tenho oportunidade, eu vou ao Eldorado. Já fui 2 ou 3 vezes ver esses jogos de perto. Né? Eu tenho os relatórios do Bugre, da nossa comissão, né, que me passa, né, como é que foram os jogos, como é que foram as individualidades, né, para que eu acompanhando e no futuro próximo, se não agora, né, para uma temporada seguinte, a gente tenha o melhor aproveitamento, né, desses jogadores, que quem ganha é o clube. Então, aproveitando esse gancho aí, Roger, há um temor do torcedor de que talvez falte ao Grêmio, não qualidade, mas numericamente, talvez o grupo seja pequeno, comparando tipo o Atlético Mineiro, tem várias opções, Palmeiras, o pessoal do G4 parece que tem mais jogadores do que o Grêmio à disposição. É daqui a pouco dessa base da transição que você pode daqui a pouco suprir alguma carência numérica até o final da competição? Sem dúvida, meu filho, sem dúvida. Um dos motivos importantes é justamente esse. Até para que eu consiga ter um número de jogadores adequado dentro da minha rotina diária de trabalho, porque se eu tenho 35, 40 jogadores no meu grupo, é mais difícil e a qualidade do trabalho automaticamente diminui um pouco. Se eu tenho um número adequado, ela aumenta. Então, eu poder dividir isso um pouco, mas tendo perto dos nossos olhos, né, me dá a condição de saber qual nível efetivamente que esses jogadores estão. Né? E dentro disso também a gente tem que entender e compreender que esse ano, mesmo que hoje nós estejamos classificados para a Copa do Brasil, né, e numa posição muito boa no Campeonato Brasileiro, né, o clube faz uma política de reajuste, né, financeiro. Né, então a aposta nesses jovens foi imperativo para que a gente conseguisse, né, hoje estar nesse momento. Né, então, muito embora eu tenha no meu grupo de trabalho hoje, por exemplo, eu tinha 20 jogadores à disposição. Né, hoje ninguém ficou de fora do treino. Eu consigo dar atenção e o mesmo volume de treino para todo mundo. Ao passo que na transição se dá também o mesmo volume adequado de treino. Então, uma coisa completa a outra. E eu vou, sem dúvida, eu já lancei mão disso. Já trouxe para dentro do grupo principal. Né, hoje viaja conosco, né, o Caio, que até 3 semanas atrás estava na transição. Então, gradativamente, o Batista, né, veio para a concentração na ausência do Bobô, até para que a gente gradativamente possa dar experiência a eles, que eles voltem para lá e contribuam para ele. Quando o Batista voltou, eu disse, a tua responsabilidade lá embaixo aumenta, na transição aumenta. Né, o que te trouxe aqui foi o que tu fez lá, né, mas o que vai fazer tu voltar vai ser mais. E tem que servir de exemplo, né, para aqueles lá de baixo que estão querendo uma oportunidade também. Roger, a recuperação dos pontos perdidos em casa passa em fazer gols, obviamente vencer, né? E você, do meio para frente, tem 2 ausências importantes, o Douglas e o Luan. E no Brasileiro, nas 2 últimas partidas, o Grêmio não fez gols. O ataque hoje, para esse jogo, é o que mais te preocupa? Não me preocupa, porque haverá jogos que nós não vamos mexer no placar, né? Haverá jogos que nós não tomaremos gol, né? Faremos mais, sofreremos menos. São as dificuldades do Campeonato Brasileiro. Né? Já foi em algum momento nós tivemos problema em jogos seguidos na nossa bola aérea, nós corrigimos. Nosso ataque já passou em branco algumas vezes, nós ajustamos. Construímos muitas oportunidades, fomos poucos eficientes, nós trabalhamos para ajustar, e aí nós vamos semana a semana, jogo a jogo, elemento a elemento dentro do jogo, a gente vai ajustando, mas não me preocupa não, né? Até porque o Bobô, né, foi artilheiro a vida toda, né, e vai desencantar no Grêmio o mais rápido possível, né? E o Max,
também às vezes que esteve aqui, quando entrava, né, em vários momentos decidiu a nosso favor, né, porque é um jogador que chega próximo da área e tem a finalização de curta e média distância muito boa.